13 coisas que pessoas mentalmente fortes não fazem. Recupere seu poder, abrace as mudanças, enfrente seus medos e treine seu cérebro para felicidade e sucesso. Por Amy Morin. Muitos de nós já lemos livros sobre pensamento positivo que nos orientam sobre o que fazer para nos tornarmos melhores e mais realizados. 13 coisas que pessoas mentalmente fortes não fazem oferece uma abordagem diferenciada, focando no que devemos evitar. Em vez de enfatizar apenas os fazer, o livro apresenta 13 hábitos prejudiciais comuns e mostra como evitá-los pode nos tornar mentalmente mais fortes. Ao enfrentar suas próprias dificuldades, a psicoterapeuta Amy Morin descobriu que, embora os bons hábitos sejam importantes, muitas vezes são os maus hábitos que nos impedem de avançar. Com sua experiência, Morin estava bem preparada para aconselhar sobre o que fazer diante das adversidades. No entanto, quando tragédias pessoais a atingiram, ela percebeu que os métodos terapêuticos tradicionais, nos quais ela sempre confiou, não estavam surtindo efeito. Ela começou a perceber que os não fazer eram tão relevantes quanto os fazer. Em 2003, a mãe de Morin faleceu inesperadamente. 3 anos depois, e 2 dias antes do aniversário da morte de sua mãe, ela perdeu seu marido de 26 anos devido a um ataque cardíaco súbito. 7 anos mais tarde, seu sogro foi diagnosticado com câncer terminal. Diante dessas perdas e do intenso luto, Morin constatou que a abordagem otimista tradicional utilizada na psicoterapia, que foca em fortalecer os pontos positivos e ignora as fraquezas, tinha suas limitações. Não importa o quanto tentemos pensar, sentir ou agir de maneira positiva, basta 1 ou 2 maus hábitos, por menores que sejam, para interromper nosso progresso. Assim, quando seu sogro foi diagnosticado com uma doença terminal, Morin decidiu adotar uma abordagem um pouco diferente. Ela se sentou e escreveu uma lista para ajudá-la a manter sua força mental. No entanto, em vez de listar o que precisava fazer, ela se concentrou no que não deveria fazer. Ela sabia muito bem como era fácil cair em maus hábitos, como adotar uma postura de vítima, reclamar e buscar formas pouco saudáveis de fugir da dor. Para Morin, maus hábitos são como pesos extras, não importa o quanto sejamos talentosos ou o quanto trabalhemos duro, eles podem nos arrastar para baixo, nos cansar e nos frustrar. Vamos explorar brevemente a história pessoal de Morin e como ela define a força mental. Desmistificaremos algumas concepções errôneas sobre ser forte e aprenderemos sobre as 13 coisas que pessoas mentalmente fortes não fazem. Para superar com sucesso, precisamos eliminar os maus hábitos que nos impedem de alcançar nosso pleno potencial. Em tempos de dificuldade, é o que não fazemos que faz toda a diferença. Antes de nos aprofundarmos nos detalhes, vamos entender a visão de Morin sobre a força mental. Podemos todos melhorar nossa força mental. Todos nós possuímos algum grau de força mental, mas sempre há espaço para aprimorar. Amy Morin frequentemente ouve frases como "não consigo controlar como me sinto" ou "não consigo me livrar desses pensamentos negativos". Todos nós passamos por isso em algum momento. É difícil reunir a força mental necessária para mudar a maneira como pensamos, agimos e sentimos. No entanto, independentemente das circunstâncias, sempre há esperança. Assim como algumas pessoas têm mais facilidade para desenvolver força física, a força mental também parece ser mais natural para algumas pessoas. Diversos fatores estão envolvidos. A genética pode influenciar nossa predisposição a problemas de saúde mental, como distúrbios de humor. Algumas pessoas possuem traços de personalidade que as ajudam a pensar de forma mais realista e a agir de maneira mais positiva. As experiências de vida também moldam a maneira como vemos a nós mesmos, os outros e o mundo ao nosso redor. No entanto, isso não significa que não possamos melhorar nosso estado mental. Todos têm o poder de aumentar sua força mental. A força mental envolve melhorar nossa capacidade de regular emoções, gerenciar pensamentos e agir positivamente de acordo com nossos valores, independentemente das circunstâncias. No entanto, desenvolver força mental requer uma abordagem em 3 frentes. Precisamos estar cientes de como nossos pensamentos, comportamentos e emoções nos controlam e, às vezes, nos atrapalham em vez de nos ajudar. Devemos escolher comportamentos baseados em sentimentos equilibrados e pensamentos racionais. Para entender isso melhor, considere o seguinte exemplo de um ciclo negativo autoalimentado. Em uma situação social, onde alguém se sente tímido para falar com colegas, ele pode começar a evitar iniciar conversas, o que faz com que os outros se envolvam menos com ele. Ele então passa a pensar que está sendo ignorado porque não tem habilidades sociais. Quanto mais ele se prende a esse padrão de pensamento, mais ansioso ele se torna em futuras situações sociais. Se aprendermos a identificar pensamentos irracionais e substituí-los por pensamentos mais realistas, começamos a agir de acordo com nossos valores mais profundos e conseguimos controlar nossas emoções em vez de sermos controlados por elas.
Você pode estar pensando que é mais fácil falar do que fazer, mas será que realmente entendemos o que significa ser mentalmente forte? Os mitos sobre a força mental. Primeiramente, força mental não é pensamento positivo. Ser excessivamente otimista pode ser tão prejudicial quanto ser muito negativo. Trata-se de ser realista e racional. Ser mentalmente forte não significa agir com dureza, mas sim agir em alinhamento com nossos valores. Não significa ignorar nossas emoções, mas entender como elas influenciam nosso pensamento e comportamento. Não se trata de tratar nossos corpos como máquinas que nos empurram até o limite para provar que podemos ignorar a dor. Em vez disso, é sobre compreender nossos pensamentos e sentimentos o suficiente para decidir quando devemos ouvi-los ou desafiá-los. Força mental não é autossuficiência, trata-se de admitir que não temos todas as respostas e saber quando pedir ajuda. Por fim, força mental não é sinônimo de saúde mental. A indústria da saúde geralmente fala em termos de saúde mental versus doença mental. Força mental é algo diferente. Assim como podemos ser fisicamente saudáveis mesmo com algumas condições, como diabetes, também podemos ser mentalmente saudáveis, mesmo que tenhamos depressão, ansiedade ou outras dificuldades de saúde mental. É fácil nos sentirmos mentalmente fortes quando a vida está indo bem, mas precisamos acessar nossa força mental quando os desafios inevitavelmente surgem. O que acontece quando perdemos nossos empregos ou enfrentamos uma crise familiar? Em situações como essas, e se aprendêssemos o que não fazer para que pudéssemos ser mais resilientes diante do estresse, especialmente nos dias difíceis? A pergunta é: como podemos nos esforçar para ser um pouco mais fortes do que éramos ontem? Ganhamos força prestando atenção aos 13 hábitos mencionados por M. Morin. Primeiro, não perca tempo sentindo pena de si mesmo. Pessoas mentalmente fortes assumem a responsabilidade pelas circunstâncias de suas vidas. Elas entendem que a vida nem sempre é justa. Entregar-se à autopiedade pode ser destrutivo e desperdiça tempo, alimenta sentimentos negativos e prejudica relacionamentos. Morin diz que o segredo é afirmar o bem no mundo e apreciar o que você tem. Um exemplo inspirador de força mental é Marla Runyan, corredora de longa distância, que possui mestrado, escreveu um livro e completou a maratona de Nova York em pouco mais de 2 horas, apesar de ser legalmente cega. Diagnosticada com a doença de Stargardt, uma doença degenerativa dos olhos, ela escolheu focar no que pode fazer e se recusar a ceder à autopiedade. O segredo de seu sucesso é apreciar o que tem e o que pode fazer, controlando sempre sua atitude. Segundo, não entregue seu poder. A cantora Madonna recebeu uma carta de rejeição de uma grande gravadora antes de lançar um álbum que vendeu 10 milhões de cópias. Oprah superou a pobreza, o abuso, e, aos 14 anos, enfrentou o trauma de perder um filho. Apesar de ter sido considerada inadequada para estar no ar, ela persistiu e se tornou uma apresentadora de renome mundial. O que distingue pessoas mentalmente fortes como Madonna e Oprah é que elas não permitem que as opiniões dos outros determinem seu destino. Elas se recusam a entregar seu poder aos outros, lembrando-se de que têm a autoridade final sobre como pensam, sentem e agem. Terceiro, não fuja da mudança. Você está considerando uma mudança? Talvez seja assumir um novo emprego ou terminar um relacionamento. O crescimento pessoal vem da capacidade de abraçar a mudança e se adaptar às circunstâncias únicas. Evitar a mudança significa impedir a plenitude que a vida tem a oferecer. Quarto, foque nas coisas que você pode controlar. Aceite que algumas coisas estão fora do seu controle. Gastamos muito tempo preocupados com as coisas erradas, o que apenas desperdiça tempo e energia preciosos. Um exemplo é o atleta canadense Terry Fox, diagnosticado com osteosarcoma aos 18 anos, que perdeu uma perna e foi informado de que tinha apenas 15% de chance de sobrevivência. Inspirado por outra pessoa que correu a maratona de Nova York com uma perna protética, Terry começou a correr e, em 1980, iniciou uma corrida através do Canadá para arrecadar fundos e conscientizar sobre o câncer. Embora seu câncer tenha retornado e ele não tenha completado a corrida, ele arrecadou 23 milhões de dólares para a pesquisa do câncer, deixando um legado de coragem, ambição e direcionamento de energia. Quinto, não se preocupe em agradar a todos. Agradar as pessoas pode drenar nossa força mental e nos fazer perder de vista o que é importante para nós. É fácil fazer escolhas para manter os outros felizes, mas isso pode nos afastar de nossas necessidades e valores. É necessário coragem para desagradar os outros e não abrir mão do que acreditamos. Sexto, não tenha medo de assumir riscos calculados. Evitar riscos pode não ser a melhor solução, mas pessoas mentalmente fortes minimizam os riscos sem medo de assumir riscos calculados. Elas não baseiam suas escolhas em emoções. O psicólogo Albert Ellis, por exemplo, tinha medo de rejeição e evitava falar com mulheres.
No entanto, ele decidiu enfrentar o risco de rejeição e, ao abordar 130 mulheres, enfrentou a realidade da rejeição sem mais temê-la. Sétimo, não fique preso ao passado. Podemos aceitar o passado, mas não precisamos viver nele. Refletir e aprender com o passado é útil, mas ruminar sobre ele pode ser prejudicial. Precisamos nos concentrar nos fatos, deixar de lado as emoções e abandonar os arrependimentos, perdoando as mágoas. Oitavo, não repita os mesmos erros. Pessoas mentalmente fortes evitam repetir os mesmos erros. Embora seja difícil garantir que nunca repetiremos um erro, a chave é deixar o orgulho de lado e adotar a humildade, vendo os erros como oportunidades de aprendizado. Nono, não ressinta o sucesso dos outros. O sucesso dos outros não precisa nos afastar do nosso próprio caminho. Focar no sucesso dos outros não pavimentará o nosso caminho. Mori nos lembra que devemos definir o que é sucesso para nós mesmos e não sermos abalados pelas conquistas dos outros. Décimo, não desista após a primeira falha. Ninguém gosta de falhar, mas é importante lembrar que o fracasso faz parte do sucesso. Thomas Edison, por exemplo, não considerava suas invenções fracassadas como falhas, mas sim como passos rumo ao sucesso. 11ª, não tenha medo do tempo sozinho. Em um mundo agitado, pode ser desafiador reservar um tempo para estar sozinho, mas pessoas mentalmente fortes valorizam o tempo a sós. A solidão pode aprimorar nossa capacidade de empatia, despertar a criatividade e proporcionar restauração. 12ª, não sinta que o mundo lhe deve algo. Esperar que o mundo nos dê o que achamos que merecemos não é uma estratégia de vida útil. A ativista Sarah Robinson, por exemplo, não viu a vida como injusta ao ser diagnosticada com um tumor cerebral em seus 20 e poucos anos. Em vez disso, ela focou em como poderia ajudar os outros, criando uma casa de apoio para pacientes com câncer. 13ª, não espere resultados imediatos. O crescimento pessoal leva tempo, é uma maratona, não uma corrida de velocidade. Sucesso não acontece da noite para o dia, e o progresso nem sempre é imediato ou reconhecível. Conclusão. A força mental pode ser comparada à força física. Para construir músculos, não basta fazer exercícios, precisamos evitar hábitos prejudiciais, como a alimentação pouco saudável. Da mesma forma, construir músculo mental requer trabalho árduo, dedicação e a adoção de hábitos saudáveis, além de evitar pensamentos negativos, comportamentos improdutivos e emoções autodestrutivas. Com um pouco de autoconsciência e muita prática, podemos aprender a reconhecer as áreas que precisam de trabalho, evitar as armadilhas e nos comprometer a encontrar maneiras melhores de lidar com os desafios da vida. A questão é, qual hábito você escolherá não fazer? Se você gostou deste resumo e acha que ele pode ajudar alguém a fortalecer a mente, não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir o canal para mais conteúdos como este. Juntos, podemos inspirar mais pessoas a alcançarem todo o seu potencial.